Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast. Nós estamos aqui com a série A Última Escolha. Lembre-se que cada dia, cada momento pode ser a sua última oportunidade de escolher fazer a coisa certa. E que a cada dia você possa escolher estar na presença de Deus e servir a Ele como o Senhor da sua vida. Hoje, de forma especial, nós vamos tratar um tema muito peculiar, um tema muito polêmico. E para isso, mais uma vez estamos recebendo aqui o Lucas. E aí, Lucas, está gostando do estudo bíblico? Pastor, maravilhoso. É um estudo muito incrível. Estou gostando demais. Que bênção, Lucas. Lucas, hoje nós vamos falar sobre a morte. E aí, o que você acha desse tema? Você já parou para pensar o que vai acontecer com a gente depois que morrermos? Olha, já parei várias vezes para pensar nisso, porque é algo que dá medo na gente, né? Essa já era a minha próxima pergunta, Lucas. Eu ia te perguntar se você tem medo da morte. Tenho bastante medo. Eu acho que todos nós temos, né? Nós temos medo de alguém perto da gente morrer, temos medo também da morte porque é algo desconhecido para nós, né? E só de pensar na inexistência, nossa, que coisa terrível. Mas antes de começarmos, Lucas, o mais importante agora é chamarmos o Senhor nosso Deus para fazer parte desse estudo, amém? Amém. Vamos orar? Vamos. Querido Deus e Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por nos conduzir até aqui, nesses estudos que temos feito. Obrigado pelo desejo que o Senhor colocou no nosso coração de conhecer mais da sua palavra. Abençoe o Lucas, abençoe também as pessoas que estão assistindo a esse estudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Lucas, para entender a morte, é preciso entender primeiro a vida. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7. Venha comigo nesse texto. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. E aqui agora eu quero fazer uma pergunta para você, Lucas. Segundo esse texto, você acha que o homem tem alma ou o homem é uma alma? Segundo o texto, pelo que eu vi, o homem é alma. Olha só que interessante. Muitas pessoas pensam que nós temos uma alminha dentro da gente, igual naqueles desenhos animados, que quando o desenhozinho morre, a alminha sai flutuando, aquele trenzinho branco voando por aí, né? E que essa alma pode encarnar em outra pessoa ou em um animal, né? Ou pode ir para um purgatório, ou para o céu, para o inferno. Mas a Bíblia não diz que a gente tem alma. A Bíblia nos diz que nós somos alma. E é muito importante entender isso. Outro detalhe interessante desse texto é que Deus ele formou o homem com suas próprias mãos. Quando nós lemos toda ali a criação, nós percebemos que Deus ele diz e aquilo passa a existir. Por exemplo, ele falou, haja luz e houve luz, né? Haja vegetação e houve vegetação. Mas aqui no caso do homem, Deus pegou o pó da terra, fez ali com as suas mãos, com suas próprias mãos, um boneco de barro e soprou no seu nariz o fôlego da vida. E a Bíblia diz que o homem passou a ser uma alma. Então, a alma somos nós, né? A vida é a junção das duas coisas, o pó da terra mais o fôlego da vida ou o sopro de Deus. Quando nós estudamos esse texto no original, Lucas, nós percebemos que a palavra sopro ou fôlego de vida, ela vem do hebraico, ruar, né, que significa vento, sopro, e do grego, pneuma. E pneuma te lembra alguma coisa? Lembra quê? Pneumonia e pneu. Exatamente. E pneumonia vem em qual órgão do corpo? Pulmão. Pulmão, muito bem. E o pulmão é cheio de quê? Ar. De ar, né? E pneu? O pneu é cheio de quê? O pneu é cheio de ar, pastor. Muito bem. A palavra pneuma, que significa espírito, fôlego de vida, também significa sopro, ar. Aí talvez você me pergunte, mas pastor, então o Espírito Santo é sopro santo? Exatamente. Vento santo? Isso. Mas por que o Espírito Santo é chamado de vento ou de sopro? Simplesmente pelo seguinte, você consegue tocar o ar? Não. Você consegue tocar o vento? Também não. Mas consegue senti-lo, né? Com certeza. Da mesma forma, você não consegue tocar no Espírito Santo, mas você consegue senti-lo em cada ação que você tem,
Todas as vezes que você faz algo que desagrada a Deus, o Espírito Santo fala com você. E aí você sente que Ele existe. E também quando Ele te abençoa, quando Ele te guia, quando Ele te conduz, quando Ele te ilumina. Ok? Então, sabendo disso, o homem, ele é formado por esses dois elementos. O pó da terra e o fôlego de vida. Interessante, pastor. Mas e o que é a morte? Exatamente o contrário disso. Se a fórmula da vida é pó mais sopro, a fórmula da morte é a dissolução dos elementos da vida. O pó volta para a terra e o sopro volta para Deus. Vem comigo no texto que está aqui em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Olha só o que diz aqui. Lucas, você pode ler para nós? Claro, pastor. E o pó volta à terra como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Viu? Na morte acontece exatamente o contrário da vida. Agora o pó volta para a terra e o sopro, que é o fôlego de vida, o pneuma ou o ar, volta para Deus que o deu. E o homem agora deixa de existir. E como fica a consciência da pessoa após a morte? Ela ainda sabe de alguma coisa? Para termos a resposta, precisamos voltar a apenas uma página. Venha comigo no texto de Eclesiastes capítulo 9, versículo 5, que nos diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. E aí, Lucas, o que você acha? A pessoa ainda tem algum sentimento, sabe de alguma coisa? Segundo esse texto, o que você entendeu? Bom, segundo esse texto, a pessoa não é nada mais. Depois que o pó vai para a terra e o ar volta para Deus, não é mais nada. Exatamente, ela já não sabe de nada, não sente mais nada, não tem mais dor, não tem mais tristeza, não tem mais alegria, né? Tem pessoas que falam assim, fique tranquilo, porque esse seu familiar está olhando por você lá do céu. Mas o que a palavra de Deus diz para nós é que após a morte, a pessoa deixa de existir. Quando Jesus fala sobre a morte, por exemplo, lá em João capítulo 11, versículo 11, na morte de Lázaro, Jesus compara a morte a um sono, né? É como se uma pessoa estivesse dormindo. Mas a diferença é que nesse sono ela não sonha, né? Ela apenas dorme profundamente. Se a morte é o fim, que esperança nós temos? Muito boa essa pergunta. A palavra de Deus também nos responde aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante. A palavra de Deus nos diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus mesmo ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaro por palavra do Senhor isso: nós, os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha que bênção, Lucas. Olha Realmente. que promessa preciosa. A Bíblia nos diz que aqueles que morreram um dia ressuscitarão. Quem morreu em Cristo vai ressuscitar primeiro. Agora, quem não morreu em Cristo vai ressuscitar em uma outra ocasião. Quando? Nós aprenderemos em um próximo estudo. Mas o que precisamos aprender hoje é que a grande esperança para aqueles que morrem crendo na promessa em Cristo Jesus é que um dia eles vão ressurgir, eles voltarão a viver. E a palavra de Deus nos diz que eles viverão não por um pouco período de tempo ou por um longo período de tempo, mas por toda a eternidade, pois receberão a promessa da gloriosa vinda do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Louvado seja Deus, né, Lucas? Com e eu te certeza. pergunto, no dia da volta de Jesus, caso você já tenha ido para o descanso, eu espero que não, porque todos nós queremos estar entre os vivos, né? Com certeza. Mas caso você tenha ido para o descanso, você não gostaria de ressuscitar com os que morreram salvos em Cristo Jesus? Claro, pastor. Sabe, eu tenho uma experiência que marcou a minha vida. Quando eu tinha 4 anos, eu perdi o meu pai. E foi um momento muito doloroso para mim.
Eu me lembro que, por não entender nada, meu pai estava ali num caixão. E eu ficava olhando para ele no caixão e eu dizia assim: levanta, papai, levanta, sai desse caixão, sai daí. E as pessoas vinham e diziam para mim: olha, seu pai, ele está viajando. E eu perguntava: mas quando ele vai voltar? Ah, quem sabe um dia, daqui muito tempo. Outros diziam para mim assim: olha, ele está num bom lugar agora, olhando para você. Mas o que realmente me confortou foi saber que o meu pai estava ali dormindo, descansando, né? E agora, a promessa que nós temos é que um dia todos os que dormem no Senhor ressuscitarão. Amém. Então eu tenho esperança que naquele grande dia, quando Jesus voltar, Lucas, as pessoas queridas que nós perdemos, nós poderemos reencontrá-las. E se nós formos para o descanso, nós também poderemos ressuscitar na gloriosa vinda do Salvador Jesus Cristo. Amém. E você, querido amigo, querida amiga que nos assiste, você já perdeu alguém querido para você? Você tem medo da morte? Eu quero dizer para você que não precisa temer. Claro, se a sua vida estiver nas mãos de Jesus. Porque no dia que Jesus voltar a essa terra, todos que morreram crendo na promessa ressuscitarão. E aí, você gostaria de estar entre os salvos no dia da volta de Jesus? Gostaria de rever os seus queridos que um dia dormiram no pó da terra, que um dia dormiram no Senhor? Você quer hoje entregar a sua vida para Jesus, para garantir a sua salvação? Se esse é o seu desejo, ore comigo nesse momento. Querido Deus e Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, pelas promessas que encontramos na Tua Palavra. Talvez a pessoa que está assistindo esse estudo já passou por um grande sofrimento de uma perda. Talvez recentemente perdeu alguém querido. Que o Senhor possa consolar, confortar o seu coração e lhe dar a esperança de que um dia a morte cessará. A Tua Palavra em Apocalipse nos diz que quando Jesus estabeleceu o novo céu e nova terra, já não haverá mais morte, nem tristeza e nem choro. Nos console, Senhor, com essa esperança e nos dê a alegria de viver com a vida entregue em Tuas mãos. E quando o Senhor voltar, se por acaso formos para o descanso, que estejamos todos salvos em Cristo Jesus e possamos ressurgir para receber essa promessa. Fica conosco. Abençoe a vida do Lucas, a minha vida e a vida de cada pessoa que participa desse estudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado pela tua participação. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo estudo.